Há uma história muito interessante que conta-se de Albert Einstein quando ele dava as suas palestras, o que aconteceu de um episódio entre ele e seu motorista. Daqui a pouco eu conto para você. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? E espero que sim. Queridos, mais uma vez o nosso devocional diário da De Rolinés. O nosso tema hoje é Jesus é a resposta. Hoje é dia 26 de maio de 2025 e mais uma vez aqui o nosso devocional. Pois é, conta-se que certa vez Albert Einstein estava saindo para uma palestra com seu motorista. E após palestras e mais palestras, idas e volta com o seu motorista, o motorista um certo dia disse para Albert Einstein, disse, olha, eu consigo dar uma palestra como você dá e responder as mesmas perguntas que você responde. Depois de tanto tempo a gente trabalhando junto, Albert Einstein aproveitou a oportunidade e disse, a próxima cidade que nós vamos, as pessoas lá não me conhecem, não sabem quem eu sou, não tem fotos minhas. Então você vai se passar por mim e vai dar a palestra, tá certo? Ele disse, tudo bem. E lá eu vou ser o seu motorista. Chegando naquela palestra, o seu motorista começou então a fazer a sua palestra, conversando e mostrando os pontos e daqui para lá. Chega um momento das perguntas e respostas. E entre perguntas e respostas, o seu motorista respondia com muita classe, pois todas as perguntas geralmente eram as mesmas, já que a palestra também era aquela mesma, é uma palestra quase como bitolada. Chegou um momento que um professor que estavam lá fez uma pergunta muito intrigante para o motorista e este não soube responder. Então ele vira-se para Albert Einstein, que estava sentado na plateia, e disse para o povo, disse para aquele professor, disse, professor, você me fez uma pergunta muito importante, mas é uma pergunta tão simples que até o meu motorista, que está sentado ali, vai responder para você. E Albert Einstein respondeu a pergunta no lugar do seu motorista, que, claro, era Albert Einstein que tinha a resposta. Então, o tema de hoje é Jesus tem a resposta. Como? Vamos lá. A Bíblia diz que lá no reinado de Nabucodonosor foi levantada uma grande estátua de aproximadamente 6 metros. Lá estava Daniel e os seus 3 amigos. Mas Daniel fazia parte da corte e provavelmente estava em outro lugar. Os seus 3 amigos entraram em apuros quando foi dito ao rei que eles não se prostrariam diante da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Ananias, Azarias e Misael disseram que não iam realmente se prostrar perante aquela imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. O rei Nabucodonosor, enfurecido, disse que se eles não fizessem isso, não adorassem, seriam imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E foi o que aconteceu. E Nabucodonosor fez um questionamento a ele, disse, eu quero ver qual é o Deus, quem é esse Deus que vai livrar vocês da fornalha ardente e das minhas mãos. A Bíblia diz que foram lançados aqueles 3 homens na fornalha de fogo. Quando lançaram os 3 homens, um 4º homem apareceu. A Bíblia mostra ou um anjo dos céus ou o próprio Jesus. O Filho de Deus é uma forma teofânica, como o Filho do Homem apresenta-se ali naquele local. Jesus foi a resposta para Nabucodonosor, quando ele pergunta quem é o Deus. Quem é esse que vai livrar vocês das minhas mãos? Jesus disse, eu. Sem dizer uma palavra, ele entra na fornalha de fogo ardente. A minha pergunta para cada um de nós é, há alguma coisa impossível para você? Jesus faz, ele faz o impossível. Há alguma coisa difícil que você não consegue resolver? Jesus consegue resolver. Ele é a resposta. Ele é a resposta para as tuas questões. Ele é a resposta para o seu problema. Ele é a resposta para a sua saúde, para a sua cura. Jesus é a resposta para o homem.
Jesus é a resposta para a humanidade inteira. Jesus é a resposta quando todas as portas se fecham. Ele é a resposta para a porta aberta. Quando os médicos dizem não tem mais jeito, ele é a resposta. Jesus é a última palavra, vem sempre dele. Então o tema de hoje é Jesus é a resposta. Muito bem, mas como o nosso estudo, todos os dias nós estudamos parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, agora vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo hoje é o número de 28, 29, capítulo 28 e o 29, são 2 capítulos. No capítulo 27, Davi havia organizado todo o seu reinado, separando os sacerdotes, separando até um grupo de profetas, separando os cantores, separando os soldados, separando os guardas, separando cada um, né, na sua função. Agora no capítulo de número 28, a Bíblia diz que ele junta todo o povo de Israel, junta todo o povo, junta os soldados, junta agora os comandantes, junta os governantes, todos ali estão reunidos perante Davi. E lá Davi começa dando o seu discurso dizendo, olha, Deus escolheu entre as 12 tribos de Israel, ele escolheu a tribo de Judá. No meio das 12 tribos de Judá, no meio da tribo de Judá, ele escolheu uma família, a família de Jessé. No meio da família de Jessé, ele escolheu um dos seus irmãos, a mim, escolheu Davi. Na minha casa, ele escolheu um dos meus filhos, escolheu Salomão para ser rei sobre o povo de Israel. Quem sou eu para que o Senhor me escolhesse? E ele começa aí exaltando ao Senhor e chama o povo e diz, olha pessoal, escutem, eu fiz um planejamento, eu tinha todo o plano, fiz a planta do templo, juntei ouro, juntei prata, juntei ferro, juntei bronze, juntei madeira, e eu queria fazer, um templo para colocar a arca do Senhor dentro desse templo. Assim como eu fiz a minha própria casa, eu queria fazer um grande templo para o Senhor. Eu quis fazer isso. Ele conta esse testemunho. Mas Deus falou comigo que eu não ia fazer o templo porque eu sou um homem muito guerreiro. Eu fui de muita guerra, derramei muito sangue. Aí Deus falou para mim que eu não faria, mas Salomão, meu filho, faria. E que Salomão seria para Deus como se fosse um filho e Deus para Salomão como se fosse um pai. Ele ia cuidar de Salomão, ia cuidar de todos nós, povo de Israel. Então ele chama Salomão e conversa com Salomão, dizendo, Salomão, sirva ao Senhor, não deixe o Senhor, porque no dia que você deixar, o Senhor também te deixará. Aí o que me chama a atenção no capítulo 28, no versículo 19, é que Davi fala uma frase aí bem interessante. Ele disse, olhem, cada parte dessa planta, ele mostrou a planta para Salomão, deu a planta a Salomão. Ele disse, cada parte dessa planta me foi dada, escrita pelo Senhor. Eita, coisa tremenda aí, não é? Ou seja, Deus foi quem fez essa planta, escreveu e me deu. Tá aqui, vai fazer conforme o Senhor me deu. Aí termina aí o capítulo 28. No capítulo 29, ele diz para o povo, olha, agora eu vou doar para o templo do Senhor, prata, ouro, e ele começa doando aí toneladas e mais toneladas de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de cobre, e ele começa doando um monte de coisa, e ele vai falando para o pessoal, eu vou doar isso, vou doar isso, vou doar isso, aí se vira agora para o povo e diz, e vocês, o que vocês vão doar? Há muitos lugares, irmãos, que são poucos os donativos, são poucas as pessoas que doam. Oxalá, quem dera, que Deus movesse o coração de todo crente para cooperar, para contribuir na sua obra. Quantas obras não se poderia ter feito em o nome de Jesus? Muito bem, aí a Bíblia diz que o povo voluntariamente começa a ofertar. Um trazia ouro, trazia prata, trazia pedra, trazia, muita coisa. Aí quando termina, Davi agora começa louvando a Deus. E o louvor de Davi, ele reconhece e ensina ao povo, para o povo reconhecer, ensina para mim reconhecer que todo dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas todo o dinheiro que eu tenho não é meu, é do Senhor, vem do Senhor. Todas as vezes que eu dou uma oferta, eu estou devolvendo aquilo que já é dele. Todo dízimo que eu devolvo na igreja, eu estou devolvendo
é o que é já do Senhor, o seu dinheiro, o seu salário. Então Davi, ele ensina a gente a reconhecer isso. O dinheiro que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, o ouro que você tem, a prata que você tem, tudo é do Senhor, não pertence nada a você. Tá? Até a roupa que você está vestido não pertence a você. Foi Deus quem te deu, foi Deus que te abençoou, Ele permitiu, Ele te deu graça, te deu dinheiro, te deu condições, te deu saúde para você ter o que você tem. E isso Davi ensina-nos a reconhecer. Terminando aí o capítulo de número 29 de Primeiras Crônicas, né? Só tem 29 capítulos, então terminamos hoje o livro. O povo dá uma oferta muito grande ali, voluntária, e ele termina dizendo que todas as obras de Davi, tudo que o Davi fez mais, estão escritas no livro do profeta Samuel, no livro do profeta Gade e no livro do profeta Natã. Lá no livro se comenta muito de livros que foram perdidos no decorrer da história, porque chamamos de livros não canônicos. E está aqui 2 livros, o livro do profeta Gade, que sumiu, e o livro do profeta Natã, que também sumiu, não estão registrados aqui na Bíblia Sagrada. São livros que contam a história. São livros que vai falar um pouco da história de Davi, e ainda diz assim nesse capítulo 9, né, capítulo 29, diz que o livro desses profetas contam a história de Israel e de todos o reinado em sua volta. Eu achei muito interessante. Mas vamos para frente agora, capítulo de número 9 do livro de João, capítulo 9, versículo 24 ao 41. Eita, um capítulo inteiro para falar de um homem cego. Aí Jesus cura aquele cego, que era cego de nascença, no capítulo número 9. Os fariseus chamam o cego e perguntam, você realmente era cego? Era cego. E como é que você foi curado? E ele começa dizendo para os fariseus, olha, Jesus me chamou, colocou lodo em meus olhos, fez o lodo com barro, com cuspe, saliva, e mandou eu ir até o tanque de Siloé. Eu me lavei e voltei vendo. Chamaram os pais dele, e os pais dele disseram, olha, ele tem idade, pergunta a ele. Uma coisa eu sei, ele era cego. Né? E agora os fariseus, no capítulo 9, versículo 24 ao 41, mais uma vez os fariseus chamam esse homem e diz para esse homem, olha, vem aqui, como é mesmo que Jesus te curou? Olha só, aí o cego disse assim, olha, eu já falei para vocês 2 vezes, eu já falei para vocês tudo quanto Jesus fez, eu já falei por detalhe. Vocês agora querem se tornar discípulo dele? Aí não, discípulo dele não, nós somos discípulos de Moisés, porque Moisés, nós sabemos que Deus falou para Moisés, mas esse aí nós nem conhecemos. Aí ele disse, olha, mas uma coisa você tem que dizer, os fariseus com ele, né? Ele é pecador. Aí o cego mais uma vez diz, olha, se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. E outra coisa, desde a antiguidade, desde o antigo tempo, nunca se ouviu alguém curando um cego. Não se ouviu Deus ouvindo a oração de pecador. Se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus ouviu a oração dele. E outra, e ele curou. Então, ele só pode ser profeta, né? E daí por diante. Aí a Bíblia diz que os fariseus ficaram nervosos com o cego e expulsaram o cego de lá. Jesus fica sabendo, olha, aquele cego que tu curasse, os fariseus expulsaram. Jesus procura o cego e disse para o cego, você crê no Filho do Homem? Ele disse, Senhor, quem é ele para que eu creia? Jesus disse, sou eu e falo contigo. Ele disse, eu creio, Senhor. E adorou a Jesus. E Jesus disse para ele, olha, eu vim para que os cegos vejam e aqueles que vê sejam cegos. Os fariseus que estavam lá mais uma vez ficaram revoltados com Jesus. Então ele está dizendo isso, que nós também somos cegos. Jesus disse, não, vocês não são cegos, porque agora vocês veem, né? Vocês veem claramente. Se vocês fossem cegos, vocês não iriam ver. Esse Jesus dizendo para ele que vocês não são cegos, vocês estão vendo muito bem a obra de Deus que está sendo feita
e realizada em nosso meio. Ontem eu terminei a minha frase dizendo que o pior cego é aquele que não quer ver. Hoje eu vou terminar a mensagem da mesma maneira. Jesus, ele cura, ele salva, liberta. Jesus é a resposta para tudo. A religião para nada, muita coisa serve, tá? A religião, ela está um pouco fardada ao fracasso. Mas Jesus, ele salva, liberta, ele transforma o homem. Só não vê aquele que é cego. Deus abençoe, um grande abraço a todos. Amanhã temos mais.